galera, beleza? Eu sou o Dudu Doido e você está aqui para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou contar aqui para vocês, não é a história dos Destemidos, tá certo? Mas envolve com os Destemidos. Bem, o último vídeo foi de Os Destemidos 10, tá certo? O último capítulo, ok? Se você não viu, veja para, né? Enfim, só para assistir mesmo. E hoje eu vou explicar aqui para vocês uma coisa que está dentro da história dos Destemidos, mas eu não expliquei. Mas eu acho que não é assim muito importante para entender a história, até porque isso não faz muita diferença dentro da história, mas eles citam, e foi um acontecimento importante naquela época dentro do universo de Os Destemidos, beleza? Então só para a gente se contextualizar mais sobre aquele universo, sobre aquela história, eu vou aqui contar para vocês o que foi a Guerra entre Reinos, tá certo? Antes de tudo, vale lembrar que a Guerra entre Reinos, ok, foi muito antes de tudo acontecer. Muito antes do Palácio de Gelo acontecer, muito antes de Os Destemidos acontecer, mas muito antes mesmo. Muito antes do Eduardo, né, que é o personagem principal de Palácio de Gelo, nascer, tá certo? Então a Guerra entre Reinos foi dureza mesmo. Enfim, antes de tudo vamos explicar. Ó, Os Destemidos é apresentar pra gente, né, na verdade não são Os Destemidos, mas na saga inteira é apresentado pra gente. Em o Palácio de Gelo até Os Destemidos, beleza? É apresentado pra gente o reino de Oscar, o reino de Georgia, o reino de Oliver, o reino de Orleans e o Palácio de Gelo, tá certo? Porém, existe um outro reino, tá certo? Então era muito distante de todos os outros, mas muito mesmo, que era o reino de Melvin, ok? Então vamos lá. O reino de Oscar mantinha relações comerciais com o reino de Oliver, tá certo? E com o Palácio de Gelo. O reino de Georgia mantinha relações comerciais com o Palácio de Gelo e com o reino de Orleans, ok? E o reino de Melvin não tinha nenhuma relação comercial. Então o que eles fizeram? Eles acabaram ali fazendo uma relação comercial com o reino de Orleans, tá certo? E essa relação comercial com o reino de Orleans, para o reino de Melvin, fez com que o reino de Orleans cortasse as suas alianças comerciais, tá certo? Com o reino de Geórgia. E aí o reino de Geórgia passou a criar alianças comerciais, tá certo? Com o reino de Oliver, que imediatamente cortou as suas relações comerciais com o reino de Oscar. E aí o reino de Oliver tinha relações comerciais com o Palácio de Gelo e com o reino de Geórgia. E o reino de Melvin tinha relações comerciais com o reino de Orleans, tá certo? Enquanto o reino de Oscar só tinha relações comerciais com o Palácio de Gelo. Porém, como o Palácio de Gelo não era um reino, e sim um palácio que é menor, né? Tinha poucos recursos. Então não era suficiente para o reino de Oscar. Só que o rei George, que era o rei do reino de Oscar na época, tentou estabelecer relações comerciais entre o reino de Oliver, entre o reino de Oscar, entre o reino de Melvin, entre o reino de Orleans, qualquer um. Mas nenhum deles aceitaram, porque senão eles teriam que cortar as suas relações comerciais com os outros reinos, o que acabaria prejudicando eles. Então, o nosso querido amigo rei George, certo? Ficou assim, ó, pistolaço que isso aconteceu. E ele decidiu declarar guerra contra o reino de Geórgia, porque foi o reino de Geórgia que começou tudo isso. Então ele pegou seu exército e foi para o campo de batalha. Vale lembrar que o Palácio de Gelo, tá certo, ficou fora dessa batalha. Essa foi a guerra entre reinos. E o Palácio de Gelo não era um reino, né? Mas também naquela época o Palácio de Gelo não era uma colônia do reino de Oscar, assim como nos é mostrado em o Palácio de Gelo 1. Ele ainda não era colônia, ele era independente. Depois que o rei morre, que o rei do Palácio de Gelo morre, ele vai a se tornar uma colônia, mas ele era independente. Então era o reino de Oscar contra o reino de Oliver, o reino de Orleans, o reino de George e o reino de Melvin. Vai lembrar que o reino de Oscar, tá certo? Eles tinham um exército muito grande, o que se denominou o reino de Georgia, o reino de Oliver e o reino de Orleans e o reino de Melvin, tá certo? O exército dos quatro juntos dava 75% do exército do reino de Oscar. Então era bastante, tá certo? E vale lembrar que naquela época as armas não eram armas de fogo. Ainda não existiam armas de fogo, tá certo? Era o quê? Espadas,
canhões, chicotes, arco e flechas e zarabatanas. Só. Não tinha bestas ainda. Né? Ainda não tinha. Se vocês sentirem uma tremida aí na tela é porque bateu na mesa, enfim. Mas enfim, voltando aqui. Essas eram as armas. Espadas, katanas, chicotes, zarabatanas, arco e flechas. Não tinha muita coisa. Então, era o seguinte. Cada exército ali tinha, certo? Os soldados específicos. Todos os soldados tinham armadura, tá certo? Tinham armadura. E tinha proteção aqui no pescoço para evitar golpes contra o pescoço. Mas não tinham proteção na cabeça, certo? A cabeça era livre, mas o pescoço, do pescoço para baixo, tinha ali proteção. Então, os golpes mais letais seriam na cabeça, mas era muito difícil acertar um golpe na cabeça. E tinham outras armas brancas, tá certo? Como machado, foice, marretas, enfim. E aí, o que aconteceu? O reino de Geórgia, na verdade não o reino de Geórgia, o reino de Melvin, tinha catapultas e canhões, que eram coisas que o reino de Oscar não tinha ao seu favor. E o reino de Melvin estava ao lado do reino de Geórgia, então logo o reino de Geórgia tinha isso. Mas o exército deles é muito grande. A guerra começou e o reino de Oscar perdeu muitos de seus soldados. Porque apesar de dos soldados serem em grande número, eles não pensaram em uma boa estratégia para fazer com que os seus soldados sobrevivessem. Tá certo? Então, como eles não acabaram pensando nessa estratégia, muitos soldados do reino de Oscar morreram logo no início da guerra. E depois que o reino de Oscar conseguiu desativar os canhões e as catapultas que estavam ao lado do reino de Geórgia, a coisa começou a complicar para o reino de Geórgia, né? E eles começaram a perder muita gente mesmo, muita gente. O que aconteceu? O que aconteceu foi que no final acabaram sobrando 10 guardas de cada lado, tá certo? 10 guardas de cada lado. Ok? 10 do lado do reino de Oscar e 10 do reino de Geórgia. Vale ressaltar aqui que 2 eram do reino de Orleans, 2 eram do reino de Oliver, 2 eram do reino de Melvin e 2 eram do reino de Melvin e 4 eram do reino de Geórgia, dos soldados que sobraram. Sobrando 10 de cada lado, eles chegaram a uma conclusão, tanto os soldados quanto os reis. Esta guerra não adiantou em nada, porque eles não conseguiram restabelecer as parcerias ali entre eles, né, as relações comerciais, e muita gente acabou morrendo por um motivo besta, né? Então eles se arrependeram de ter feito a guerra, eles viram que não tinha servido para nada, não teve motivo para ter aquela guerra, foi um motivo completamente idiota, mas eles não acabaram culpando o rei George, botando toda a culpa nas costas dele, porque querendo ou não, foi o reino de Geórgia que começou tudo aquilo, e eles entendiam o lado do reino do rei George, que queria proteger o seu reino de Oscar, né? Então eles acabaram se rendendo e depois as relações comerciais voltaram todas ao normal, fazendo com que o reino de Oscar tivesse relações comerciais com o reino de Oliver, o reino de Geórgia, o reino de Orleans, o Palácio de Gelo e o reino de Melvin, e o reino de Geórgia tivesse com o reino de Melvin, enfim, tivesse com os outros. Beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, marota aqui embaixo, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, marota aqui embaixo, se inscreve no canal. Não sei porque eu falei isso 2 vezes, mas tudo bem. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, beleza? É isso. Fui. Opa! Tivemos um acidente aqui. Beleza? Então vou tirar agora meu celular do tripé. É isso. Fui!